Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Desta vez, nós vamos conversar com o professor Tiago Almada, da Nova Acrópole de São José dos Pinhais, no Paraná. Olá, Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Pedro. Bem, Tiago, hoje nós vamos tratar de um tema muito oportuno, não só porque estamos vivendo uma pandemia, mas talvez em todos os momentos que vivemos esse tema venha à tona, que é sobre o tempo e esse desafiador elemento da natureza. Nos é muito presente a ideia de um tempo que corre, que passa, que nos devora. Mas não existe somente essa ideia de tempo. Então, Tiago, eu gostaria que você falasse sobre o tempo e as suas faces, e as suas diversas faces. Pedro, quem nunca ouviu aquela frase, o tempo urge, né? Teria vindo da tradição romana. Normalmente nós resgatamos essa frase, esse pensamento, quando algo está acontecendo muito rápido, né? Quando existe uma certa pressa, uma celeridade para que algo aconteça e o tempo está passando e talvez nós não demos conta de realizar aquilo que era o planejado. Mas também temos momentos em nossa vida que parece que o tempo corre mais devagar. Isso, invariavelmente, todos os seres humanos se relacionam com essa velocidade, entre aspas, do tempo, né? Sejam em momentos difíceis da vida, quando parece que o tempo não passa, ou em momentos alegres, momentos felizes, em que parece que o tempo se foi. A gente olha no relógio e aquelas horas programadas pareceram minutos. Essa dupla relação com o tempo é muito antiga, né? A filosofia já aborda essa visão humana de um tempo que parece que passa rápido e outro tempo que parece que não passa, já há muito tempo. Tanto tempo que isso já está registrado na própria mitologia. É conhecido na mitologia grega a ideia de Cronos, né, um dos deuses iniciais do panteão grego. Inclusive, né, ele devoraria os seus filhos naquela célebre cena, né, como até um exemplo visual, ilustrativo do que nos acontece. Mas também existe uma outra divindade da ideia grega que é Kairos, ou Kairos. E Kairos, ele é o tempo de oportunidade. E simbolicamente, ele é um deus, né, que voa com asas nos pés, careca em grande parte da cabeça, apenas com uma espécie de um topete na frente. E que para agarrar Kairos, ou Kairos, a pessoa deveria segurá-lo pela frente quando ele está passando. Porque se a pessoa tentasse pegar logo depois que Kairos passou, já não o conseguiria agarrar e assim a oportunidade passaria. Esses dois símbolos mitológicos, eles já indicam os dois tipos de tempo que a humanidade se relaciona. Um tempo que sim corre e é inexorável, tudo que é manifestado, ele segue a lei dos ciclos, ele vai crescer, se desenvolver, em algum momento aquela estrutura vai perecer. E isso tudo está fadado. No entanto, nesse período, né, de execução desse ciclo, existem os tempos de oportunidade. E é aí que a filosofia se debruça, né, sabendo que algo é inexorável, mas tem algo dentro dessa inexorabilidade que é variável, que é esse tempo de Kairos, o tempo da oportunidade, o tempo que faz parar o tempo. E essas são as ideias iniciais e que é muito rico começarmos pela mitologia, porque ela já nos dá essas ideias atemporais, que não tem um início, não tem um fim, mas que sempre expressam leis da natureza, formas do ser humano se relacionar com algo que é eterno.
Ou seja, Tiago, existe um tempo que passa e existe um tempo em que nós podemos, talvez, qualificar a nossa vida, ou as coisas que fazemos. Como nós podemos nos tornar um pouco mais próximos, dessa segunda forma de tempo, né? Porque, como você falou, a primeira é inexorável. Ela vai acontecer, os ciclos vão passar, né? Nascer, desenvolver, perecer, isso é fato, né? É dado. Mas como nós podemos qualificar e nos aproximar a essa segunda forma de tempo, ou seja, esse tempo oportunidade? Como nós podemos perceber que oportunidades são realmente nossas? Essa é a pergunta que nós todos temos a fazer todos os dias. Poderíamos dizer, né? A pergunta de US$ 1 milhão. É uma das perguntas que mais a filosofia se debruçou em todas as épocas. É Sêneca, que tem uma obra muito rica acerca do tempo, sobre a brevidade da vida. Dentre as várias concepções que ele faz nessa obra, uma hora ele chega com uma máxima, que é mais ou menos assim: pequena é a parte da vida que vivemos, pois todo o restante não é vida, mas tempo. Quais são esses dois conceitos que ele está trazendo e que ajudam nessa sua pergunta de como qualificar o nosso tempo? Ele faz uma diferença de vida e de tempo. Ou seja, nem todo o tempo que vivemos ele é preenchido por vida. Então, precisamos entender o que a filosofia entende, o que é realmente a vida. E daí, se mergulhamos não só em Sêneca, mas em outros filósofos, nós passamos a entender que a vida em si, filosoficamente concebida, é uma força interna que nos conecta à natureza profunda das coisas. Isso seria a vida. Não necessariamente nascer, crescer e morrer, e daí nós concebemos, a pessoa viveu. Na visão filosófica, não. Na visão filosófica, vida são momentos específicos em que nós nos sentimos partes do todo, em que algo dentro de nós se conecta a algo externo a nós e que nos une. Bom, como fazer isso, né? Como eu falei, é a jornada de todo filósofo, né? Acordar, fazer os trabalhos do dia a dia, do cotidiano, buscando viver cada vez mais vida e nem só tempo. Resgatando o trabalho de Sêneca, né? O que ele coloca na obra sobre a brevidade da vida. Ele coloca que a qualidade filosófica de viver seria colocar cada vez mais as nossas ações práticas da vida em direção a um bem maior do que nós, em algo que nos transpassa. Definindo mais especificamente as virtudes. Ou seja, se nós tivéssemos a capacidade de cada vez mais nos nossos dias fazermos ações virtuosas, teríamos cada vez mais vida preenchendo esse nosso tempo. E por que essa ideia? Por que se chega nessa concepção de que as virtudes são essa qualificação da vida? As virtudes, pela definição, seriam qualidades de alma. E quando a gente fala de alma, a gente está falando dessa natureza intrínseca das coisas que estão conectadas a algo não tão passageiro assim. Poderíamos dizer até mesmo algo eterno. Então, essas expressões de qualidade, né, as virtudes, isso que nós fazemos aqui, essas decisões que tomamos entre ser justo ou não, fazer uma ação boa ou não, ser generoso ou não, essa decisão que está dentro do nosso livre-arbítrio, ao decidir pela virtude, nós estaríamos colocando mais vida no nosso tempo, né? Essa qualidade de eternidade. Porque é curioso se formos pensar, né? Ser generoso, ser bondoso, justo,
buscar o belo, não tem idade, né? Um jovem pode fazer, uma pessoa mais velha, alguém que viveu no Império Romano, no Egito, na Suméria, ou alguém que vai vir viver num mundo futuro, essas virtudes continuarão lá. Não vai mudar o que é ser generoso, não vai mudar o que é ser bondoso. Então, quando nós conseguimos hoje realizar essas qualidades eternas, é quase como se nós estivéssemos descendo para a nossa experiência bem cotidiana, bem formal, algo que é eterno. Então nós estaríamos preenchendo o temporal de atemporal. E, Tiago, além de Sêneca, outros filósofos também se debruçam a falar sobre essa necessidade de tornar o tempo mais qualificado, né? E é interessante quando nós fazemos esse estudo, né, que a filosofia, a maneira clássica propõe, um estudo de perceber como diversos filósofos, né, falam de uma forma de viver esse tempo-oportunidade de uma maneira bem prática, bem cotidiana, como você falava. Então, gostaria que você trouxesse outras ideias de outros filósofos para agregar, né, nessa oportunidade, nesse tempo que nós estamos construindo Legal. aqui. Poderíamos colocar filósofos, né? Porque na nossa expressão filósofo é todo aquele que faz uma busca genuína da sabedoria. Então, houve um grande poeta, né, um artista e um filósofo, né, conhecido Khalil Gibran, em que ele, no seu célebre livro O Profeta, quando o perguntam ao profeta, né, acerca do tempo, o profeta assim responde que o atemporal em vós está consciente do atemporal da vida e sabe que o ontem não é senão a memória do hoje e o amanhã é o sonho de hoje. Com essa visão poética de Gibran, que é lindíssima, o que ele nos traz acerca da relação com o tempo? Duas qualidades: a memória e a imaginação. E que, né, no próprio estudo que nós fazemos de filosofia na Nova Acrópole, é algo muito fundamental do processo de filosofia, do processo de filosofar, que é essa capacidade de se remeter ao passado e extrair as experiências válidas. Não é só um guardar rancor ou trazer tudo o que viveu, né, quase como se, em vez de nós trazermos um suco, nós olhássemos para a nossa memória e trouxéssemos os bagaços. Isso não faz sentido. Então, essa capacidade que Gibran coloca aqui é como se nós passássemos pela nossa própria existência, não só a própria individual, mas como humanidade, tirássemos as melhores experiências, aquilo que fez um ser humano ser melhor e também, obviamente, aquilo que fez um ser humano ser pior, né? Porque a gente também aprende bastante com os erros, e os erros, na verdade, são apenas ignorâncias no caminho do acerto. Então, se nós temos essa capacidade de memória, nós poderíamos nos conectar não só à nossa própria memória individual, mas sim a uma memória coletiva. E é isso que nós fazemos quando estudamos os antigos, né? Nós olhamos para ver, tentar entender como um ser humano lá da época de Platão, de Hermes, né, de vários sábios que já passaram por aqui, como eles se relacionavam com a vida, com o tempo, com os prazeres da alma, e assim com tudo, né? Porque os desafios do ser humano, eles podem mudar a sua expressão externa, mas internamente eles são bastante parecidos, independente da época. Então, essa qualidade da memória seria uma das importantes ferramentas que nós temos para se relacionar com o tempo hoje. E nós podemos entender isso na nossa própria vida, né? Se nós olharmos para os anos que nós temos decorridos, podemos ver experiências e hoje não cometer os mesmos erros. É meio básico.
E essa segunda qualidade, a qualidade da imaginação que Gibran destaca, né, que seria o amanhã é o sonho de hoje, é uma qualidade inerente a todo ser humano, é impossível nós não imaginarmos. Inclusive, foi um tema de um podcast nosso, né, a faculdade da imaginação é uma característica digna de um ser humano, mas nem tudo que imaginamos ele vem carregado de algo puramente humano. Muitas vezes tem as fantasias que nós chamamos, essas projeções que nós fazemos para o futuro, mas que elas não estão embasadas em coisas sólidas. Elas são, poderíamos colocar numa linguagem mais coloquial, elas são viagens, né? Ela não tem um embasamento. Então, a imaginação realmente como qualidade da nossa mente para compreender o tempo, ela seria essa que projeta o presente. Essa que tem essa característica. Bom, se eu estou semeando feijão, obviamente ali na frente eu vou colher feijão. Não adianta eu imaginar que eu vou colher árvores de ouro se aqui eu não estou plantando árvores de ouro. E isso nos conecta a uma execução contínua do tempo, né? Porque o futuro depende do agora e o meu agora depende do passado. Ou seja, vai se distanciando um pouco essa ideia de um tempo que passa, porque a gente pode estar conectado ao futuro e ao passado a todo momento. Se tivermos essa capacidade de transportar as coisas válidas de um momento para o outro. E é curioso que Jorge Ângelo Livraga, professor fundador da Nova Acrópole, em algum dos seus artigos, ele coloca uma passagem que traz mais ou menos essa ideia, né, e nos conecta a uma imagem. Ele coloca mais ou menos assim. Imaginemos por um instante, consideremos a possibilidade de o ser humano, no seu último sentido, ele permanecer imóvel e ser o tempo, um contínuo devir, isso que sempre muda, que roda sob seus pés. E esse tempo que roda lhe dê a ilusão da sucessão dos momentos. Neste caso, tudo o que haveria externamente seriam apenas castelos de areia, criados e destruídos pela lei dos ciclos, mas para a vivência do ser humano interior. Nessa concepção que Jorge Ângelo Livraga traz, ele pede que imaginemos, olha, vamos fazer uma diferente imagem. Imaginemos que tudo que nós concebemos como tempo, na verdade, é a nossa mente olhando para tudo isso que passa. Mas essa mesma mente, ela estaria nessa concepção, digamos assim, estática ou conectada com outro âmbito. E que tudo o que acontece para ela seriam capacidades, oportunidades de viver essa vida do ser humano interior. Então, se nós pudermos unir o que disse Gibran acerca da memória e da imaginação e o que disse o professor Livraga, nós colocaríamos a nossa mente humana, nossa capacidade de pensar, nossa razão, mas não só essa razão básica, mas uma razão também capaz de captar as ideias mais atemporais, em um âmbito, e as circunstâncias da vida em um âmbito mais formal, mais concreto. E essas experiências, na verdade, só seriam oportunidades que nós temos para assimilar experiências, para ganhar conhecimento, sabedoria num processo de evolução. Porque muitas vezes, se nós pudermos olhar até para algumas histórias de pessoas que viveram, sei lá, 80, 70, 90, quantos anos forem, mas muitas vezes chegam ao final das suas vidas e refletem de que, nossa,
eu queria ter vivido mais em contato com a minha família, ou ter falado com tal pessoa, ter corrigido tal coisa, mas que na correria dos dias deixou isso passar. Ou seja, quando chega nesses momentos capitais e que obrigatoriamente nos chamam à consciência, não são as posses, não são as coisas mais concretas que fazem falta, e sim as coisas mais profundas. E as coisas mais profundas são capazes de serem realizadas. Quem não pode acordar, ou mesmo, né, ver um nascer do sol, um pôr do sol no final da tarde, ou assistir a chuva cair e fazer uma reflexão sobre o tempo, sobre a vida, sobre as oportunidades que temos. Inclusive, no início você até trouxe essa oportunidade coletiva que estamos vivendo da pandemia e que obrigatoriamente nos chamou à consciência. Algumas pessoas aproveitarão essa oportunidade para, né, resultado de suas reflexões, tomar uma decisão, né, tomar uma iniciativa e caminhar de acordo a algo que concebeu. Outras pessoas não. A oportunidade veio, né, passou o Kairos e a pessoa nem tentou pegar a careca do Kairos, né? O Kairos passou sem ela ter notado. E assim é a vida. A todo momento, todo minuto, todo dia é uma oportunidade para que nós entendamos aquilo que as formas escondem, né? A natureza profunda das coisas, de um outro ser humano, do grupo que nos envolvemos, da nossa família, trazendo uma reflexão, inclusive, de Mircea Eliade, né? Um mitólogo, um grande estudioso do ser humano. Ele coloca que todas as coisas são símbolos, né? E que os símbolos são necessários para a nossa mente conceber as coisas, né? Nossa mente ainda não consegue conceber as coisas abstratas, atemporais. A gente precisa de um símbolo que expresse de alguma forma. Então, um grande segredo, né, respondendo um pouco daquilo que você falou, como qualificar o nosso tempo, seria buscar a natureza íntima das coisas que nos circundam. Nosso trabalho, nossos relacionamentos, tudo esconde uma verdade oculta. E claro, a filosofia ajuda nesse processo, é um processo paulatino de descoberta, mas que é a melhor descoberta que nós podemos fazer. Bem, Tiago, você colocou dois elementos da psique humana que são muito importantes para que possamos perceber esse tempo-oportunidade, que é a memória e também a imaginação. Mas tem outro elemento que refleti enquanto você falava, que é o elemento da atenção. Porque muitas vezes nós não estamos atentos para perceber, como diz o mito, né, Kairos passar. E ele passa. Né? E quando ele passa, a gente não consegue mais pegar por, muitas vezes, falta de atenção que nos leva a uma inconsciência da passagem de Kairos, né? Ou seja, das oportunidades que nós vamos perdendo na vida. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre esse elemento também da atenção. Certo, Pedro. A atenção é essa capacidade da nossa mente, né, da psique humana, de estar presente no seu momento. Né? Quase como se fosse uma antena que tem maior ou menor capacidade de captar as coisas que chegam até ela. Né? Muitas vezes, e hoje o nosso mundo tem esse grande desafio, né? O desafio da atenção, porque muita coisa acontece, muita coisa divide a nossa atenção, sejam as telas, sejam os aplicativos, é muita coisa querendo a nossa atenção, e assim o ser humano hoje é um ser humano dividido com a sua atenção. Isso não permite normalmente uma profundidade. Sem uma profundidade não há uma assimilação das coisas mais profundas. E assim ficamos nessa superfície das coisas sem uma análise mais profunda. A filosofia, na sua análise da psique humana, coloca a atenção interligada à memória e à imaginação, né? Porque se eu tenho a capacidade agora, nesse exato momento,
de captar aquilo que está acontecendo na máxima expressão que eu consigo, né? Eu consigo entender o que está acontecendo, eu faço um paralelo dessa situação específica do meu dia com algo que aconteceu no meu passado, ou mesmo com algo histórico, com algo mitológico. Quer dizer que eu estou tirando o máximo de informações disso que me acontece. Bom, isso vai para o nosso arquivo de registros de imagens e acontecimentos, para que no futuro, quando algo semelhante acontecer, eu tenha esse arquivo registrado e possa acessá-lo. Né? Quando uma situação semelhante acontecesse no futuro, eu ia falar, isso no passado se deu assim. Então eu vou poder tomar uma decisão se isso é positivo ou negativo. O problema, como eu destaquei, o desafio dos nossos dias é um desafio de atenção. Né? Temos cada vez mais esse ímpeto, essa inclinação. Né? O mundo nos cobra uma inclinação para respondermos a muitas coisas ao mesmo tempo. E isso nos afeta a profundidade, nos afeta esse registro. Então, um dos exercícios que podemos fazer, né, e a filosofia nos ensina isso, são os exercícios de concentração. Para que, em determinado momento, nos concentremos numa ideia e tentemos nos aprofundar no que ela representa, fazer relações com imagens, com algo que nos aconteceu. Isso é buscar ao máximo estar atento, para que isso se transforme em memória e para que isso sirva de imaginação para o futuro, né? Como nós construímos ali, que é o fato presente, na verdade, ele só é um transladar dessas imagens do passado para o presente e para o futuro. E a atenção seria essa capacidade capaz de ser treinada, e é aí que entra a filosofia e os exercícios, né, que a filosofia prática nos oferece, de buscarmos exercitar a atenção voluntária. Não essa que nos chama a atenção, né? Toca aqui um sininho, eu sei que é para fazer tal coisa. Não, a atenção voluntária é colocar, não, hoje eu vou fazer tal reflexão, vou fazer tal estudo, tal iniciativa voluntária. Claro, há os desafios disso, em algum momento, né, as circunstâncias vão vir e vão testar essa nossa força de vontade, mas aí é que é o exercício. Né? Vamos ver até que ponto nós somos capazes de manter a nossa atenção por segundos ou por minutos, vai saber por horas, e assim nós vamos ter, ao analisar o nosso presente, teremos mais a capacidade de relacionar com esse tempo de passado e futuro, que na verdade é a mesma essência com diferentes aparências. Bem, Tiago, então gostaria que você trouxesse as reflexões finais desse nosso podcast sobre o tempo, as reflexões filosóficas sobre o tempo, desse tempo que precisamos reconhecer uma maior qualidade. Bom, Pedro, eu agradeço a oportunidade de buscar refletir, né, com todas as pessoas que estão buscando isso, né? Porque se alguém chegou até esse podcast, está ouvindo até aqui, é porque deve estar com os seus desafios de relacionamento com o tempo da vida, né? Algo aconteceu, uma circunstância que forçou uma reflexão sobre vida, sobre morte, sobre tempo qualificado ou não. Bom, mais do que chegarmos em ideias concebidas, a reflexão sobre o tempo, ela é uma construção de aproximação com filósofos, com os mitos, com a nossa própria história. Então, à medida que nós vamos caminhando nessa construção paulatina, tijolinho por tijolinho, construindo, como eu falei, uma relação entre vários âmbitos, né? A história como essa parte formal, cronológica, a mitologia como essa parte atemporal, e a nossa mente transita entre esses dois universos. Assim nós vamos construindo pequenas bases, pequenas conexões, para que quando nós analisemos o nosso próprio momento histórico, a nossa vida,
nós podemos ver que um capítulo muito semelhante já existiu na história. Algum ser humano já viveu alguma situação muito parecida com o que nós estamos vivendo, com os nossos desafios, com as nossas buscas. E assim nós nos conectamos a esse ser humano do passado e o tempo se desfaz, né? Aquele tempo cronológico praticamente inexiste e na essência nós nos conectamos. Então é um exercício de construção paulatina e é esse o convite que eu faço a todos os filósofos. Bem, mais uma vez, obrigado então, Tiago, e seja sempre muito bem-vindo até uma próxima. Obrigado, Pedro. Bem, para aqueles que quiserem entrar em contato conosco, podem fazê-lo através do nosso e-mail, podcast@nova-acropole.org.br. Também você pode visitar o nosso site, nova-acropole.org.br, e conhecer a programação completa do curso de Filosofia à Maneira Clássica. Até a próxima! A trilha sonora deste podcast é de autoria de Gioacchino Rossini, o primeiro movimento moderato da sonata número 1 para cordas em sol maior.